Olá, peixe! Seja muito bem-vindo ao canal Tarô Vibracional e hoje faremos a sua leitura para o finalzinho de setembro, a última semana. Eu espero realmente somar no seu dia a dia. Lembra que se essa leitura fizer sentido para você, maravilhoso. Se não fizer sentido, tenha certeza que uma sessão particular é o mais indicado. Inclusive, se fizer sentido, lembra disso. Essas leituras grupais, elas dão uma perspectiva do que está acontecendo, então não tome nenhuma decisão a partir do que você vai assistir aqui. Com certeza, dentro de uma sessão particular é muito mais indicado, tá bom? Meu nome é Carol Zorzetti, caso eu não tenha dito, sou terapeuta e taróloga e vamos para a sua sessão. Tarô vibracional. Muito bem, peixes, espero que você esteja bem. Vou tirar as energias iniciais para entender o que está te regendo ao longo dessa última semana de setembro. Me conta se o seu setembro foi bom, se existe alguma coisa que esteja realmente te afligindo ou algo para resolver, deixa sempre nos comentários ou me manda mensagem no WhatsApp. Vocês são sempre muito bem-vindos. E vamos entender exatamente o que está acontecendo por aí. Muito bem, aproveite todas as recompensas do seu trabalho árduo. Lembrando que essa carta já saiu para vocês a semana passada, então pode ser que esteja regendo bastante seu mês de setembro. Um lugar onde você tem tanta autoconfiança, você tem tanto poder pessoal, você já viu que você tem força para fazer as coisas, que você tem que equilibrar essa autoconfiança que vai parecer um pouco exacerbada, ou inclusive, com certeza, às vezes, esquecer que você tem esse poder, né, de colheita. Então, às vezes, tem que fazer um reforço do outro lado, se você tiver nessa fraqueza, né, de perceber os seus frutos, de fazer uma lista mesmo, entender exatamente aonde você está da sua vida, exatamente o que você já conquistou, para ter certeza que essa energia da mulher potente, né, do feminino potente, que está com uma águia na mão, com certeza vai colher esses frutos de uma maneira equilibrada. O lado sombra dessa carta, às vezes, é isso, né? Existe uma obsessão pelo trabalho, uma obsessão por alguma coisa, que também, às vezes, vai ser confundido com determinação. Então, se encontrar um equilíbrio, o 9 de ouros, com certeza é perfeito para quem precisa trabalhar, para quem sabe aonde quer chegar e para quem precisa ter bravura para cumprir o propósito que você escolheu. Mais uma carta, por favor. A carta da temperança, que é exatamente tudo que eu trouxe, né? Vamos temperar toda essa força que você tem, essa garra que você tem, porque com certeza esse fogo com a terra dessas duas cartas, esses dois elementos, te levará a lugares inimagináveis, principalmente emocionais. A carta tá certo, né? Lugares emocionais, no sentido de emoções equilibradas, uma paz mesmo por você ser da maneira que você é, né? Muitas vezes as pessoas se sentem muito fracas e talvez você se sinta muito forte e não tem problema. Só traz ali o equilíbrio da temperança para você não pisar em alguns ovos, certo? Mais uma carta, por favor. Ok, você vai receber bênçãos, algo vai se iluminar bem na sua frente, existe sim um lugar de aconchego e algo pode começar agora. Então, no final de setembro, muito provavelmente você está saindo da escuridão, está entendendo melhor o que aconteceu ao longo desse mês. Vamos ver exatamente qual o assunto que veio ao sol. Ok, a sua voz interior, a sua intuição, a sua verdade divina. A carta da sacerdotisa traz muito esse conhecimento que bate muito com a leitura de vocês da semana passada, né? Desse conhecimento interno que vem ao sol e lembre-se de dividir com as pessoas, porque às vezes vai parecer que você está guardando algo que você sabe, e se você guardar demais as informações, guardar demais os seus planejamentos e não dividir com as pessoas que estão à sua volta, a tendência é você acabar
introspectivo ou introspectiva demais. Então, tem que deixar vir ao sol segredos ou algo aí que você esteja guardando da sua perspectiva, porque definitivamente você tem que continuar com a sua autoconfiança, certo? Então, tudo aquilo que é do interior, da sua intuição, que vem ao sol, e vamos ver exatamente do que estamos falando. Ok, existe um compartilhamento. Compartilhamento do quê? Financeiro. Ok, mais uma carta, por favor. Ok. Eu não sei se você ou é difícil não ver que é você. Concentre-se na sua casa, na família e na prosperidade. Bom, eu não sei exatamente qual é a sua situação financeira. Porém, quando você pede ajuda ou é ajudado, vive esse coletivo e comemora com esse coletivo exatamente tudo que você precisa, inclusive, né, principalmente na hora de pedir ajuda, tenha certeza que você vai desfrutar da nutrição maternal da vida. E isso é uma visão bem elevada, assim, do conceito de nutrição. Eu aprendi muito no Theta Healing, porque muitas vezes a gente vê no outro a ação, né, de, por exemplo, alguém pagou a minha conta, né, mas aquela pessoa pode ter sido um canal maravilhoso mesmo da vida, e aquela pessoa estava aberta para ser esse canal. Então, na verdade, você recebeu da fonte mais elevada. E nesse ponto, eu sinto que quando você solta um pouco os seus papéis sociais, o que você faz na sua vida, quando você permite dividir essa prosperidade em outros canais, em outras pessoas, você tem uma libertação emocional. Então, liberte-se desse lugar de eu sou o único provedor. Eu sou a pessoa que detém toda a. É bem a rainha de ouros, o lado sombra traz um egocentrismo, que é muito forte também do 9 de ouros. Então, seja equilibrada, lembre que existe a fonte na visão mais elevada, existe a definição de tudo, ou se você acredita, né, em algo mais quântico, lembra que isso aqui já é uma impressão de algo que aconteceu no mundo das ideias, ali no mundo energético. Então, pega essa essência daquilo que é a nutrição, do que é o provimento, do que é a ajuda, do que é o amor, do que é a celebração, do que é a libertação daquilo que você acha tão importante e deixa que também a vida te mostre, porque intuitivamente você já sabe o que fazer. Intuitivamente você já sabe a quem pedir ajuda e ser ajudado, né? E vice-versa, né? Saiu bastante aqui a questão desse receio de problemáticas financeiras. Então, ao mesmo tempo que sai essa carta, sai também essa rainha de ouros. Então, ou você é um provedor, né? O peixes em si, você precisa entender que talvez seja a sua hora de agir, ou entenda que talvez você pode celebrar a ajuda que você vai receber, porque é fruto desse coletivo maravilhoso, desse coletivo que está aqui para desfrutar essa vida com você. Mais uma carta, por favor. Cavaleiro de Paus. Perfeito, então tem muito fogo envolvido no final de setembro. Algo vai chegar a cavalo para você, então lembra que se for essa ajuda, acolhe. Se você for essa ajuda, haja mesmo com força e determinação como um cavaleiro. Estamos falando exatamente do que aqui? Existe uma restauração na sua família. Então, talvez a sua ação chegue ao outro no final de setembro de uma maneira muito rápida e compassiva. Só lembra disso, mover adiante é mover adiante mesmo. Cura as suas feridas emocionais, cura as suas pretensões, porque o que vem à frente com relação a tudo que você vai dividir, tudo que vem ao sol, é,
é algo que precisa ser um renovo, precisa vir do renascimento, precisa vir de algo mais elevado, porque senão vira um repeteco, né? E... Ai, que susto, evento. E vamos ver se tem mais algum conselho. Obviamente, dê um passo para trás e olhe para o panorama geral, procurando por um propósito, sonhando acordado, escolhas e imaginação. Esse é um ponto importante, porque no fundo do deck sai a carta do louco, e logo em seguida fala realmente desse lugar de tem muitas copas, tem muitas opções, então não é que você tem que dar um passo para trás, essa carta é uma interpretação do próprio interpretador, mas assim, na minha visão como taróloga, quando aparece o 7 de copas, que é esse aqui, você tem que olhar para aquilo que está lá nas alturas da sua mente e trazer para um aterramento. E existe sim uma determinação fora do normal com relação ao que você tem divisão de projetos, você tem divisão de ação, aqui tem muita terra envolvida, né? Então, às vezes, rola um sentimento, porque algo novo surge de que, ai meu Deus do céu, eu estou voltando para trás, ai meu Deus do céu, eu vou precisar da ajuda de alguém, isso não é legal, isso é fracasso, isso é, tem um outro termo, escassez. E a vida, na verdade, só está falando, você já entregou. Então, aceita também receber presentes, aceita receber isso. Vai parecer até que você está voltando a ser filho ou filha. E aí é interessante, porque dentro desse lugar psíquico nosso, quando a gente está começando algo diferente, quando a gente está se vendo num processo de poder receber ajuda de alguém, pode ser que engatilhe mesmo, né? Como terapeuta, eu sempre aviso, tudo que é muito novo vai te colocar num lugar de renascimento, e tudo que renasce tem o seu lugar ainda de não é de imaturidade, mas um recém-nascido. Então, às vezes, traumas, medos acabam engatilhando aí nesse processo, e você tem receio de, nessa nostalgia ou nessa situação que engatilhou do passado, sobre o que você acredita que é certo ou errado, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Você se vê confuso. Então, lembra de escolher algo, lembra de cada vez mais trabalhar o seu mental para conseguir ter clareza, até porque, por exemplo, aqui não saiu nada para mim com relação a espadas ou ao elemento ar. Então, tá me chamando muito a atenção que você pode estar realmente muito emotiva, um aterramento bem visceral. Então, essa confusão que está do lado de fora ou está explícita para você, mas ainda é confuso, é bem concreto, é bem material o que está acontecendo na sua vida. Lembra que eu, como terapeuta, avisaria você, faz um contraponto, né? Que seja aí no, em outubro, por exemplo, para trazer um mental mais estruturado. Viva a emoção do momento, viva esse processo lindo que você está vivendo, né? De sentir e de ver bem na sua frente aquilo que é real, aquilo que é fruto da sua energia, mas ao mesmo tempo faz um contraponto alinhando a sua mente com o seu propósito, porque você ficou tão na terra, você ficou tão vivendo aqui essas emoções e essas situações, que agora aquilo que era projeto, aquilo que era o seu foco ficou um pouco confuso no mental, que inclusive, né, fala muito isso, né, das copas lá no mental. Então, é importante trazer a própria carta da temperança traz duas copas, né? É importante trazer e olhar e observar. Bom, para onde eu estou indo mesmo? Emocionalmente, o que eu estou vivendo, eu posso viver? Porque me parece que é para você viver o que você está vivendo, não precisa ficar tanto lá no futuro. Só lembra que vai chegar um momento que você vai ter que abrir a caixinha do que vem depois para você se estruturar nos seus projetos, obviamente. Deixa eu ver quanto tempo aqui já conversamos. Não é que eu tenho, porque legal. Vamos ver. Mais uma carta, por favor, com relação a um conselho, né? Veio esse conselho, inclusive, de você escolher
olhar bem, né, o que está acontecendo lá no seu plano mental, seus objetivos, o que você precisa fazer, mas no conselho já mostra muito bem que talvez seja a hora de você viver esse amor que você está vivendo 100%. Então, talvez eu esteja falando com alguém que seja casado, e a leitura da semana passada foi a mesma coisa, bem familiar. Então, esse lugar emocional que você está vivendo, será que não está tudo bem você viver? Será que essa emoção que você está sentindo, essa união, né, de meu Deus, como eu estou me sentindo interdependente, né? Como essas pessoas precisam de mim, como eu preciso delas, que loucura que é isso, né? Então, talvez seja a hora de viver esse amor, talvez seja a hora de desfrutar disso. E para quem está solteiro, é muito interessante, porque às vezes você está cheia de opções, mas está na hora de escolher uma pessoa que seja mais compatível. Vou deixar mais claro aqui na carta. Ó, existe um campo íntimo entre essas duas pessoas. As duas pessoas estão curadas com as chamas acesas no coração, com o chakra da terra, com certeza curado também, equilibrado. Existe uma união, né? Existe um ser que está ali observando tudo. Então, existe equilíbrio entre sol e lua. Simplesmente vive esse amor. Eu acho que convivendo um pouco com os piscianos, eu percebo que às vezes, por incrível que pareça, existe muita terra, né? Quando você atingiu um nível de maturidade, você vê o quanto tudo aquilo que você começa e termina, todos os projetos que você colocou energia, deram muito certo. E você está progredindo, e você está indo longe. E é muito legal, porque existe realmente uma determinação absurda, existe uma pessoa que sabe viver bem os projetos. E aí o amor aparece, e aí? O que a gente faz? Eu vou me perder aqui? Eu vou me tornar um pouco dependente, né? A gente traz no Teta Healing a autonomia interdependente. Como assim eu vou abrir meu coração? Como assim eu vou abrir meu campo para dividir meus sonhos com essa pessoa? Eu fui sempre tão independente, mas talvez seja a hora de viver com certeza esse amor. E eu espero que você se permita mesmo viver isso, porque tá faltando, né, hoje em dia um amor muito lindo, muito bacana. Vitória, suas orações foram ouvidas e atendidas, tenha fé. Seja muito honesto ou honesta com você. Será que você não orou para ter esse estilo de vida, seja há pouco tempo, seja há muito tempo? Será que você não está também gostando de realizar um sonho que você nem imaginava? Existem manifestações que estão fora do nosso controle, né? Às vezes a gente tem um nível de controle de tudo que a gente vive, e aí um amor chega e não é bem o que a gente imaginava, mas é bom, então eu acho que nesse ponto, vive essa vitória, vive essa união, celebre essa união. Será que existe alguma coisa tão mais importante do que se relacionar? Né? Até o trabalho. O trabalho ele é para quê? Você resolve o problema de alguém. Você ajuda outras pessoas. É sobre também se relacionar. Se for o dinheiro só pelo dinheiro, não dura tanto tempo. Então, deixa essa força, né? Olha que anjo lindo. Deixa essa força vir, deixa essa paz surgir. Tá vendo que a força continua, existe propagação, existe o ouro aqui, me traz muita energia da terra, tá disponível. Mas também é uma prosperidade emocional, é uma prosperidade dentro daquilo que você está vivendo. Então, tenha certeza que existe realmente uma possibilidade linda de você estar gerando o campo com alguém e esse campo se tornar um pouquinho assustador em algum nível, porque você veio há muito tempo independente, mas se você temperar e buscar o equilíbrio e entender que às vezes essa pessoa dentro do seu projeto de alma vai trazer exatamente a química, a energia, o,
O ponto importante para você viver essa nova fase da sua vida, ou essa fase da sua vida, você vai confiar mais naquilo que envolve vocês. Está vendo que o casal, ele é envolvido por uma energia e tem proteção. Então, confia no que uniu vocês também. Acho que isso é importante. Confia no que uniu vocês. Mais uma carta para vocês, para fechar essa última semana de setembro. O que será que ficou de sujeirinha por aí? Ou de frutos, né? Mother Mary. Amor incondicional e fé. Pelo amor de Deus. Lembra que a gente veio para amar. Lembra que a gente veio para amar em ação, amar em palavras, amar em confiança, amar em fé. A energia do amor, principalmente para o Theta Healing, é uma das coisas mais lindas, porque é a própria criação, é o próprio Criador. Então não é nenhuma lei, não é uma emoção, é simplesmente o que é. Então, ame incondicionalmente a sua realidade. Ame incondicionalmente as pessoas que estão à sua volta. Estou emocionada. A energia de Maria é muito forte, tá? Ah, eu não vou tirar mais nenhuma carta. Eu acho que está mais claro do que nunca. Ame, ame. A sua única função aqui é amar e perdoar, porque só dá para amar se você perdoar. Então, peixes, pelo amor de Deus, curta essa fase da sua vida. Curta essas pessoas que estão à sua volta, curta a sua intuição que consegue perceber os mínimos detalhes dessa realidade e confia que tudo que é bom, belo e verdadeiro não pode ser atacado. Então, é isso. Te vejo na semana que vem. Farei leitura mensal para outubro. E você é mais do que bem-vindo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, me chama no WhatsApp para contar também um pouquinho do que está acontecendo por aí. Eu sou realmente muito boa em conversar com vocês pelo WhatsApp. Então, comenta também aqui no vídeo, mas tenha certeza que olhar para vocês terapeuticamente é um dos meus objetivos aqui, então não é sobre números, não é sobre curtidas, é para realmente entrar em contato com todos vocês. Eu tenho certeza que o YouTube vai me levar a lugares que eu jamais iria com os meus queridos pés, então que essa mensagem chegue a todas as pessoas que estejam preparadas. E é isso. No fundo do deck, saiu o Isis, né, que traz as sagradas uniões e relacionamentos. Então, por favor, eu recebo também essa energia de que viver relacionamentos é um dos nossos propósitos aqui, né? A gente vive no coletivo justamente por isso. Então, não tenha nojo do coletivo, não tenha medo do coletivo, não tenha receio do coletivo. Lembre que você tem maturidade, sim, para viver essa vida, as novas fases de uma maneira bem elevada e que sempre existe algo que está cuidando de você e da sua família, tá bom? Um beijo e até a semana que vem.